Salve, salve, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Apoia-se Talks, um lugar onde os fazedores e fazedoras da Apoia-se vão compartilhar com você um pouco da história das suas campanhas, um pouco da sua história de vida, acertos, erros, como gerenciar a sua comunidade, dar dicas para você divulgar a sua campanha e um pouquinho do que eles acreditam que deve ser feito aí para você ter sucesso na sua campanha de financiamento coletivo. Meu nome é Thales Bonarotti e hoje eu vou bater um papo com o Thiago, que é criador de conteúdo do Tira do Papel. Para quem não conhece ainda o Tira do Papel, é basicamente conteúdo para quem quer tirar uma ideia do papel. Bom, então vamos lá, vamos começar, Thiagão. Primeiro, valeu aceitar o convite aí para falar com a gente, para a gente começar então a trocar uma ideia. E aí, cara, até antes de começar a gravar aqui, tava começando a falar umas coisas legais, então eu vou tentar retomar até aquele assunto, cara. Você comentou, você hoje não mora no Brasil, né? Você tá morando em Londres, né? Exatamente, faz 4 anos que eu tô em Londres. Acho que vai fazer 4 anos agora que eu tô em Londres. E obrigado pelo convite, cara, é um prazer estar falando aqui também. Massa. E aí, aproveitando esse ensejo, assim, você até comentou, poxa, faz agora 100% no Tira do Papel, né? Então, se você puder contar um pouco aí dessa história da sua jornada, né? Você comentou que estava trabalhando aí em Londres e agora está full time aí no Tira do Papel. Como que foi essa transição aí, né? Como é que você chegou aí da vida profissional? O que você vinha fazendo e aí da onde veio o Tira, né? Na história toda. Sim. O meu background, né, em design, originalmente, na verdade. E por isso que eu gosto muito de explorar design no conteúdo do Tira do Papel. E eu estava trabalhando como designer em Londres já, novamente, faz cerca de 4 anos. E a ideia, né, do Tira do Papel inicial não era ser, tipo, o Tira do Papel e etc, né? Eu digo que o Tira do Papel sempre nasceu antes do nascimento oficial dele. Eu comecei criando conteúdo no Translate, que é o @translate, que era uma página de trocadilhos, português e inglês. Era uma coisa muito na brincadeira, que eu comecei a fazer com os amigos meus, onde eu administrava a página. E aí eu comecei a aprender sobre marketing de conteúdo, redes sociais, por aí vai. Mas, na verdade, essa necessidade de começar a expor minhas ideias online veio do momento em que eu notei em que os meus hábitos, os meus sistemas do dia a dia, digamos, que eu gosto de ver hábitos assim, não estavam me levando para o meu objetivo. Eu gostaria muito de ter uma flexibilidade geográfica, poder trabalhar de onde eu quiser. E eu notei que os meus hábitos não estavam me levando aí. Em paralelo a isso, também rolou uma coisa super interessante que na empresa que eu estava trabalhando, rolou uma mudança de CEO. E normalmente quando isso acontece, rolam cortes também, né? Muitas coisas assim. Então eu não fui afetado diretamente, mas uma pessoa que trabalha comigo foi. E o que acontece? Você vê uma pessoa que às vezes está na empresa há 15 anos e que vai perder a única fonte de renda. Sim. E nesse momento me veio na cabeça também, tipo, quão seguro é eu ter um trabalho full-time, necessariamente. Esbarrei com um livro da Emma Gannon, chamado, eu não sei se existe já uma versão em português, em inglês é The Multi-Hyphen Method, que se chama o método multi-hyphen, onde ela apresenta que, cara, será que é realmente seguro ter um emprego? Se você tiver diversas fontes de renda, você talvez seja mais seguro ou mais segura. Porque se uma coisa der errado, você faz a outra coisa, você pode, sei lá, fazer seu trabalho como freelancer e ao mesmo tempo, sei lá, ganhar com anúncios de YouTube e ter um livro e por aí vai. Então ela fala muito disso, isso me inspirou bastante, assim. Legal. Então, eu diria que essas duas coisas foram meio que o pontapé inicial do Tira do Papel. A ideia de você ter uma fonte de receitas diversificadas, que você vai montando conforme o tempo passa, e também ter essa flexibilidade geográfica. Uma pergunta que todo mundo tem, geralmente, para criador de conteúdo, cara, eu particularmente sempre tenho essa pergunta e quase nunca as pessoas fazem, porque às vezes é um pouco delicado, mas você topou responder aqui, então eu dou roteirinho. Mas, cara, quais hoje são essas fontes de renda? Porque a gente olha e fala, nossa, o cara é super seguro lá falando, tem um puta microfone legal, tem até um cenário e tal, mas como é que ele pagou tudo isso? Porque eu tô vendo aqui, esse microfone custa 2 pau, eu tô vendo isso aqui já custa isso, aquilo lá já custa aquela coisa. Então, cara, quais são as fontes de renda? Vou começar, vou colocar em duas, assim. Primeiro, hoje, quais são suas fontes de renda, né? E como você se preparou para começar, tá? Mas vamos pegar essa primeira, assim. Quais hoje são suas fontes de renda? Beleza, vamos quebrar a pergunta, então. Primeiro, em relação às fontes de rendas atuais do Tira do Papel, são os meus 2 cursos, são as fontes de renda principais. Então, eu tenho um curso, que é em formato de podcast, e que foca em ajudar as pessoas a tirarem seus projetos do papel. E eu tenho um outro curso, que é para depois que você tirou do papel, você fazer a coisa que é mais difícil para a maioria das pessoas, que é você criar com constância.
Né? As pessoas falam muito sobre esforço, mas não falam muito sobre esforço vezes tempo. E é essa constância que normalmente traz os resultados. Então, tem esses 2 cursos, que são produtos escaláveis. Quando eu chamo de produtos escaláveis, isso quer dizer que eles são cursos online. Então, você cria eles, você desenvolve eles uma vez, você pode sempre iterá-los e atualizá-los, mas eles estão ali disponíveis. E eu tenho mentorias e uma comunidade no Apoia-se. Além disso, tem uma coisa também que é muito pequena, que é tipo link de afiliados, por exemplo. Eu reparei que, bom, eu já indico livros. Se eu for indicar livros com um link de afiliado, tem alguma porcentagem que vem para mim também. Mas isso é uma coisa muito pequena. O ponto é interessante começar a observar, conforme você vai se movimentando, o que você pode fazer, mesmo que sejam pequenas coisas, para você conseguir estabelecer mais uma coisinha ou outra, assim. Por mais que afiliados talvez não paguem o seu aluguel, às vezes você ganha um jantar ali no mês, né? Você ganha 2 jantares, alguma coisa assim. Então é interessante pensar em como, até para você brincar um pouco com essas opções diferentes e entender quais que oscilam mais, em quais que você pode confiar mais, quais, sabe, cada uma delas normalmente tem uma variedade, seja de valor que a pessoa recebe por coisa, seja, sei lá, pela facilidade de você conseguir aquilo de uma forma, entre aspas, passível. Eu sempre tenho medo de usar essa palavra, mas assim, se alguém clica num link meu, compra um livro, pega uma coisinha, você pega uma mini comissão se não fez nada, sabe? Então existe esse tipo de coisa, só que ele tem que movimentar e colocar aquele link ali, né? Então eu não acredito muito no termo passiva, mas é basicamente isso, assim. Legal. Eu diria que essas seriam as fontes principais. E em termos de preparação para isso, eu acredito que, principalmente se você for produzir para canais, assim, no geral eu acho essa orientação já mais segura, tá? Mas principalmente se você está focando em canais que normalmente trazem resultado a mais longo prazo, né? Como o YouTube, por exemplo. Eu acredito que você ter um patrocinador do seu trabalho, né? Costuma te ajudar bastante. E quando eu digo patrocinador, eu tô falando de um emprego full-time. Ou seja, para mim, se você quer se tornar uma pessoa que trabalha de forma independente, o seu trabalho full-time, que você talvez não goste hoje, pode ser o que vai, de fato, viabilizar isso. Porque ele vai te trazer segurança e estabilidade enquanto você constrói uma máquina em paralelo e você coloca essa máquina para rodar de uma forma que funciona bem para você. E é legal porque, como é uma coisa paralela, você pode fazer um monte de teste, pode experimentar, sabe, você pode ir aprendendo durante o processo. E quando você vê que essa coisa tá te trazendo a segurança que você quer, você pode eventualmente fazer essa transição. Boa. Então, eu pessoalmente criei as minhas regras para entender quando era o momento da transição. Então, vamos supor, teve gente que falou, pô, cara, você precisa poupar 6 meses de grana de reserva antes de você ter transição. Cara, pra mim, tipo, cara, eu não quero 6 meses, eu vou ficar cagado de medo. Eu quero 1 ano, sabe? Pra mim é 1 ano, sabe? E essa é a minha regra. Então foi interessante, porque eu comecei a reparar que, cara, para eu me sentir mais seguro para fazer essa transição, eu tenho que estabelecer primeiro o meu brief. Eu tenho que fazer as minhas caixinhas e riscá-las, né? E aí, quando chegou um ponto em que eu risquei todas elas e eu notei que a única coisa que estava me impedindo de fazer a transição era o medo, que obviamente é uma coisa que assusta, né? Do tipo, você sai de um emprego full-time, você começa a fazer essas coisas. Quando eu notei que era só uma questão emocional e não uma questão financeira ou racional, foi aí que eu pensei, esse é o momento, sabe? Então eu fiz essa transição. Pode crer. Cara, a gente pincelou, assim, na verdade, a minha segunda pergunta, que era a segunda parte dessa pergunta, eu vou até reformular ela, que eu acho que é bacana. Porque quando a gente vai para o YouTube ver criação de conteúdo, e eu acho que você se depara muito com isso até no curso, é muita gente querendo começar a fazer conteúdo, cara. E aí eu acho que nessa transição muita gente chega... Primeiro, né, tem muita gente falando que, não, para você fazer você precisa de, né, que são os gurus aí de tem que ter certas coisas, na verdade talvez não, mas o que você diria para a galera que quer começar, o que é realmente necessário, tipo, qual que é o que realmente precisa para começar, sabe, tipo, e como você se preparou no seu caso, né? O que você acredita que precisa e no seu caso, além da questão financeira, o que você acreditou que foi o fundamental ali para você realmente começar com o tiro do papel? Para mim, cara, eu acho que um dos grandes problemas de consumir conteúdo online sobre como começar a criar conteúdo é que você vai pegar uma série de conselhos que ou estão descontextualizados com o que você quer, ou estão num timing errado. Então é muito fácil você escutar alguém falando que tu tem que ter uma equipe que vai quebrar um videozão em vários pedacinhos, falar que você tem que fazer isso, quando tu não tem dinheiro pra ter uma equipe. E aí nem o microfone, né? Nem o microfone, nem nada pra gravar.
Então, é muito interessante, não é culpa de quem deu o conselho, muitas vezes. Às vezes é culpa da gente não conseguir adaptar aquilo. E a nossa projeção de, se eu não fizer assim, isso não vai dar certo. Então, eu acredito que a primeira coisa que é mais importante de todas é lembrar que tudo que você consome vai influenciar a sua percepção do que você deveria estar fazendo. Então, cuidado para não deixar isso destruir o que você quer construir. Essa é a primeira coisa que eu diria, porque o consumo está absurdamente conectado à criação. Sabe? A gente combina coisas, a gente mescla coisas, a gente é influenciado ou influenciada e tira alguma coisa dali. Então, a primeira coisa que eu diria é isso, cuidado com esse lance do consumo. A segunda coisa, em termos de tirar do papel mesmo, né? A coisa que eu mais acredito é que os maiores desafios são psicológicos. Eles não são ferramentais, eles não são técnicos. É tipo, eu comecei meu podcast sem o papelito, que é o meu microfone. Sabe? Eu investi no meu microfone porque eu queria gravar o meu curso que ia ser em formato de podcast. E por acaso aqui também eletrônicos são mais acessíveis que no Brasil e tal. Tipo, o preço do papelito aqui é muito mais barato do que no Brasil. Mas, de qualquer forma, eu comecei com o meu fone do telefone mesmo, pra gravar o podcast. Porque assim, eu não sabia nem se ele ia se tornar alguma coisa. Nem eu nem o Lucas sabíamos quando a gente começou. Então a gente começa com essa mentalidade de mínimo produto viável, que na minha opinião é a coisa que, assim, quem não conhece esse conceito, quer começar projetos, eu até convido você a escutar o episódio número 2 do meu podcast, e a gente fala disso. Pra mim, é o mindset correto e também a parte prática, sabe, do início de projetos, que é você criar uma mínima versão daquilo que você possa testar e evoluir e errar rápido, experimentar rápido e iterar de uma forma rápida e constante, sabe? Sim. Então, se a gente já começa um projeto assim, do tipo, cara, eu vou colocar isso aqui que eu quero tornar perfeito, né, desde o início. Eu vou colocar isso aqui para feedback o mais rápido que eu posso, sabe? Essa coisa provavelmente vai alcançar a perfeição mais rápido, ou chegar perto de alcançar a perfeição, já que ela é subjetiva, do que uma coisa que você vai tentar proteger e deixar elaborar ao máximo sem feedback, né? Cara, passando para outros assuntos aqui, né? Mas uma pergunta que eu acho bacana da gente fazer também, falando um pouco mais de Apoia-se, né? Mas como você enxerga hoje o papel do financiamento coletivo, né? Da sua campanha no Apoia-se? Qual que é o papel que ela desempenha dentro da tua carreira e do teu fazer aí? Eu diria que o financiamento coletivo e uma forma de renda recorrente, né, é uma das formas mais estáveis e seguras de você começar a financiar o seu trabalho como criador ou criador de conteúdo, né? Então, por que eu digo que é mais estável, mais segura? Porque por ser uma coisa recorrente, né? É claro que existe uma pessoa que talvez tenha que desativar um apoio e no outro mês chega uma pessoa nova e por aí vai, né? Mas é uma coisa legal porque quando você trabalha com formas de monetização online, muitas vezes você tem momentos de pico durante o ano, né? Então, se você imaginar um gráfico, né? Você teria, sei lá, por exemplo, um curso que você coloca no ar, aí tem um pico ali que você vendeu um pouco mais quando ele apareceu no mundo. E, sei lá, aí você faz tem muita gente que faz isso, aí faz promoção do próprio curso, aí tem um outro pico de venda, legal. Então você tem esses picos durante o ano, né? A renda recorrente é legal porque você coloca uma linha extra nesse gráfico. Então, enquanto você tem o seu gráfico ali com picos, seja porque você ofereceu alguma venda de algum produto, uma venda de uma consultoria, seja lá o que for, você também consegue ter uma linha estável passando ali, em paralelo. Então você está criando uma segunda fonte de receita, potencialmente, em paralelo a essas coisas, ou a sua primeira fonte de receita, que é uma coisa que você vai meio que construindo e também aumentando. Você não tem aquela urgência de, cara, preciso criar um buzz absurdo para divulgar isso. Essa é uma coisa que você pode ir divulgando aos poucos. E muitas vezes esses apoios coletivos, esses apoios, né, de financiamento coletivo, podem ser utilizados de uma forma, como é que eu posso dizer? Não muito... Elas não necessariamente envolvem um investimento muito caro. Porque quando você vende um serviço, sei lá, uma prestação de serviço, fazer logos ou consultoria para melhorar a venda de não sei o quê, isso é um serviço mais caro. E muitas vezes as pessoas sentem essa insegurança de, caraca, vai ser minha primeira venda, será que eu vou fazer isso? Não sei o quê. Então, o financiamento coletivo, de um ponto de vista psicológico, eu acho que é uma forma muito legal de você começar a ver que, caraca, eu consigo de fato ganhar dinheiro com a internet. Eu consigo de fato, talvez, transformar isso aqui na minha profissão. Massa. E é uma forma muito acessível de você fazer isso e de pedir para, digamos, pessoas que gostam do seu trabalho, confiam no seu trabalho, se tornarem mecenas, né? Aquele conceito do renascentismo, de pessoas que financiam o trabalho de artistas que elas acreditam.
Cara, animal você ter comentado isso. Até falando pra galera que tá assistindo, o primeiro episódio do Apoia Stocks foi com o André Fran e ele falou algo muito semelhante. Quem quiser ver aí, tá em algum lugar do vídeo aqui, a gente vai colocar. E ele falou exatamente isso. Cara, quando eu fiz o financiamento coletivo, essa primeira coisa que foi aquela responsabilidade de ter já uma galerinha que tava... ter um primeiro cliente, né, cara? Tipo assim, pô, eu vou botar um curso, às vezes eu quero cobrar um pouco mais caro, ou já tem um projeto, já tem um curso, já tem alguma coisa, mas poxa... Nossa, como é que eu vou vender isso, né? Então você ter ali R$50 que seja do teu colega, da tua família, mas que está dando aquele suporte, né? Dá a sensação, ele comentou isso, né? A sensação de tanto de responsabilidade que você vai ter, falar assim, bom, beleza. Isso aqui já não é mais um teste, né? Vamos dizer assim, sempre vai continuar um teste, mas assim, já tem um... Vamos dizer, eu já tenho o que você falou do mecenas, né? Eu já sou empregado de alguém, já tenho cliente, eu tenho alguma responsabilidade com alguém, né? Falo isso principalmente quando a gente pensa, poxa, o trabalho, né? Essa questão da segurança, pô, alguém já foi ali e colocou 50 conto para ti. Então, por que não vai ter mais 10, 15, 20, 30 pessoas ali também que vão apoiar e que gostam do que você faz, né? E ele comentou algo semelhante da responsabilidade e isso que você trouxe também, genial, pô, já dá essa motivada, né? De ter um troquinho chegando, né, cara? Um pouco que seja. É o que eu falo, pagar café, se você juntar todos os cafés que você toma, no fim do mês dá uma graninha, cara. Se você tiver alguém pelo menos bancando seu café pra você ficar acordado aí fazendo seus conteúdos, já tá muito bom, né? Já é uma coisa que pode crescer. Sim, é uma responsabilidade empolgante. Boa. Acho que você colocou muito bem isso, uma responsabilidade empolgante, cara. E falando também ainda do Apoia-se, né? Você falou que você tem o curso e tudo mais. Como que normalmente você trabalha a divulgação do financiamento coletivo? Porque essa é uma dúvida que a galera tem também bastante, que é assim, poxa, mas eu não quero ser o pidão, né? De tipo, pô, às vezes o financiamento coletivo gera os termos, como ele é uma coisa que ainda é conhecido, mas não é algo, vamos dizer, maduro, totalmente maduro. Então, alguns sites têm apoio, outros têm recompensa, cada hora tem um nome e a pessoa às vezes fica em dúvida. Então, como que você faz essa divulgação para a galera, né? Como que você convida a sua comunidade para fazer parte, as pessoas que você tem acesso, né, a fazer parte do teu Apoia-se? Atualmente, eu só fiz uma chamada muito clara para isso, porque eu ainda considero que a comunidade está num momento de mínimo produto viável. Eu quero ver para onde isso vai evoluir organicamente, sabe? Em vez de eu impor, eu quero ver como é que isso aqui vai fluir, o que as pessoas gostam mais. Então é uma coisa que por enquanto eu não estou nem numa pressa, como eu falei, não é uma coisa que você tem que necessariamente, se você quiser, você faz. Eu enviei um e-mail para minha newsletter, eu tenho uma lista de e-mails, né? Porque eu não gosto de contar apenas com redes sociais, já que redes sociais oscilam e você tem um algoritmo que algumas vezes entrega mais, algumas vezes entrega menos. Então eu tenho uma lista de e-mails, além de outros canais onde eu produzo sem algoritmo, onde basicamente eu falei pra galera, olha, eu acho que é muito importante quando a gente quer mudar hábitos ou melhorar em certas coisas que a gente quer fazer na vida, a gente ter meio que uma bolha que nos apoia e tá cercado de pessoas com a mesma índole, com os mesmos valores. Se você quiser se conectar com essas outras pessoas, você consegue fazer isso por 2 cafés ao mês. E eu deixei o link para a comunidade. Então foi basicamente um e-mail que eu enviei. E desde então eu sempre deixo no rodapé da minha newsletter. Eu sempre falo, tipo, sabe, se você quiser conhecer as outras pessoas que leem essa newsletter, fica à vontade. E eu nunca cheguei a fazer de novo porque eu não tô no momento de pressa. Eu tô, tipo, se eu quisesse chamar mais gente a toda hora, eu poderia fazer isso também. Sabe, não seria, tipo, incômodo. Eu acho que é uma coisa muito legal, assim, sabe? Tipo, você oferecer esse tipo de oportunidade de conectar as pessoas. Eu acho que uma coisa que criadores e criadores de conteúdo têm que visualizar, e é muito raro eu falar tem que, quando eu faço isso é muito intencional, é que existe um valor muito grande em você, quando você coloca o seu eu pra fora, né? Você atrai pessoas muito parecidas com você. E existe um valor muito grande em você conectar essas pessoas, sabe? Então, no meu caso, minha campanha de financiamento coletivo é baseada em comunidade. Eu acho que é muito legal você colocar pessoas que estão ali, que chegaram com uma índole muito parecida, com valores muito parecidos, sabe? Tem muito valor nisso. Então é muito legal pensar nisso quando você é uma pessoa que cria. Lembra que se tu colocar você pra fora, vão chegar pessoas muito parecidas com você, e é muito legal pensar em potencialmente conectá-las. Não necessariamente, é claro que um financiamento coletivo não precisa necessariamente envolver uma comunidade, mas isso é sempre uma forma legal de trazer valor para as pessoas que gostam de você. Bom, pessoal, vou deixar então o Thiago passar a bola para ele aqui, fazer uma chamadinha para quem quiser saber mais do projeto. Thiago, conta um pouquinho aí o que a galera precisa fazer. Claro. Então, você consegue me encontrar no Instagram como @tira.do.papel. Ali eu normalmente tenho link para todos os canais.
Além disso, você me encontra numa plataforma de podcast, na plataforma de podcast que você preferir, seja o Deezer, seja o Spotify, seja por aí vai, com um podcast chamado Pode Crer, que é tipo P-O-D-C-R-E. E se você digitar Pode Crer Criatividade, você encontra. E no Apoia-se, é o apoia-se/tira do papel.